Bora para uma análise de branding? Eu vou trazer aqui uma análise de caso de uma cliente que já tinha aí a sua marca construída, mas nem tão forte, e a gente começou por acaso com uma ação específica para uma data relevante para ela, o Dia dos Namorados, mas aí então ela acabou se apaixonando pelo trabalho, pelo serviço e como a marca dela poderia mudar, e a gente acabou fortalecendo esse trabalho e estamos juntas até hoje, tá? O caso que eu vou trazer aqui para vocês é da Intimidade by Paula Sá, e logo no nome a gente já tem dois vínculos, um empresarial, que é o Intimidade, mas by Paula Sá. Então ela tá junta nesses dois pontos, mas ela chegou comigo só com um logo e querendo fazer algo especial para vender mais no Dia dos Namorados. E foi um grande desafio, mas a gente vai ver agora na tela do computador como que eu abordei isso lá no começo, que é um modo também muito interessante de você mudar todo o seu jogo aí depois dessas aulas e ver onde você precisa mudar e não mudar para não causar estranheza no seu público e trocar o seu branding e ter uma marca muito mais fortalecida, e não precisa esperar um tempão não, isso dá para ser rapidinho, mas tem alguns detalhes que você precisa se atentar. Então bora para a tela do computador que eu vou te mostrar com detalhes como que era, como eu abordei e como estamos hoje. Então aqui eu peguei a partir de janeiro de 2021, porque a gente começou em maio de 2021, só para vocês entenderem. Então enquanto eu for subindo aqui, eu peço para você ir aí se perguntando como que é a marca dela. Quais são as cores, qual que é a relação, quem que é ela também, né? Porque você tá vendo aqui que a gente só tem uma abordagem de produtos 100%, sem conteúdo, sem foto, sem vídeos, sem textos, enfim, um conteúdo completamente vitrine, que esse a gente vai abordar lá no módulo de marketing, tá certo? Mas ó, eu tô transcorrendo, eu não tô parada não, tá, gente? Então, você vê aqui porque ela lidava muito com a réplica dos produtos, né? Então, os produtos têm a sua produção de conteúdo, as fotos são liberadas para todo mundo usar, então ela simplesmente pegava, repostava isso, via um meme legalzinho, eu colocava também, né? Então, tô passando aqui, vou dar até uma aceleradinha para vocês verem melhor. Então, é tudo bagunçado, não tem cores definidas, não tem fonte, não tem personalidade, não tem nada, né? Uma hora ou outra que aparece o logo dela, quando ela começou aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui já começou um pouquinho, onde a gente tem o logo dela aqui embaixo, tá? Onde ela fazia algumas publicações, né? Então, mas mesmo assim, você vê que não tem coesão, que entra uma coisa, que entra outra, porque ela tinha total liberdade sobre esse feed, não que ela não tenha hoje, tá? Mas de uma forma diferente, já vocês vão entender. Aqui começou a aparecer um pouco mais, mas assim, completamente largado, completamente deixado de lado. E sem uma abordagem fixa, sem algo consistente. E aqui, ó, você já vê que no Dia das Mães teve aí uma identidade, porque ela fez alguns posts pagos, já tá um pouco melhor, mas depois já bagunçou tudo de novo, zero consistência, sem ligação, sem coerência, sem nada. Nós começamos a partir daqui, tá? Dia 12 de maio, porque era uma campanha para o Dia dos Namorados, então, como eu comentei ali nas datas, eu aconselhei que começasse um mês antes, porque é a data mais forte que ela tem. E é algo contínuo, a gente vai ver ali no módulo de marketing na aula de campanhas, tá? Só que você olha e fala assim, nossa, Laura, mas eu tô achando essas artes, eu até mesmo confesso que são muito feias, tá? Não feias, mas elas estão parecidas com o que tinha antes. Por quê? A gente tinha começado fazendo apenas essa campanha para o Dia dos Namorados. Então, ela me contratou para um mês, de 12 de maio a 12 de junho. Então, a gente fechou a campanha de Dia dos Namorados e depois, para o começo, futuramente ela ia ver de fazer Black Friday e Natal, né? O aniversário da loja não estava nos planos, certo? Que é em julho. Então, Dia dos Namorados em junho, o aniversário da loja em julho. Mas eu não estava aí nesse primeiro contrato, eu não estava nessa onda.
Então, o que eu fiz? A nossa ideia foi ir trazendo aos poucos os produtos, ir trazendo tudo, mas você tá vendo que a abordagem começa a ser 100% vermelha e vinho? Poucos tons de rosa, né? Esse salmãozinho tem no logo dela também, mas eu trouxe ali o preto e branco e os tons da marca, e abordando os produtos, a gente fez fotos de produtos, enfim, toda a campanha. Começamos com feedbacks, tá? E trazendo vermelho, tá vendo? Eu fui esquentando esse vermelho para esse vinho. Então eu fui esquentando, a nossa estratégia era esquentar até o Dia dos Namorados, e isso virou fixo, agora vai ser uma identidade da intimidade. Esse ano a gente vai seguir a mesma linha, mas de um jeito diferente. Por quê? Você tá vendo aqui que continua uma mega vitrine e tal, e Dia dos Namorados e amor, então já tem uma abordagem diferente. E a Paula acabou se encantando com o resultado, com tudo isso, e aí a gente seguiu, tá vendo aqui, ó, 4 anos de loja, então a gente já começou uma nova abordagem. Só que qual foi a estratégia da criação desse branding? Quando eu cheguei no feed dela e vi que tinha isso daqui completamente sem identidade, as cores sumidas, ela sumida, não tinha nada, eu virei pra ela e falei assim, ó, a gente precisa bater com a marca para você entender e as pessoas saberem que é algo da intimidade. Sabe aquilo que você bate o olho? Do mesmo jeito que muita gente fala pra mim, que fala, nossa, eu vejo algum post pink, assim, ou bem intenso, fúcsia, laranja, vermelho, eu já desconfio que seja seu. Exatamente para poder trazer essa identidade entre marca, conteúdo e apresentar aí o branding, ter essa consistência de identificação de marca, né? Então aí a gente seguiu. Comecei com uma nova estratégia, dos posts, né, que eu tava falando, fui e voltei. Falando desses posts que eu falei que eu considerava feios, o que acontece? Eu não queria, como eu, de início, né, de primeira idade, eu ia ficar apenas para o Dia dos Namorados, eu falei, eu não posso mudar todo o feed dela, porque senão ele vai continuar com essa bagunça. Eu trouxe posts mais ou menos no estilo que ela já tinha de repost, para não ficar depois tão desagradável, assim. Então, por isso que eu falo que eu não gosto muito. Porque eu tive que seguir uma outra linha que não era com o que eu queria trabalhar e trazer com a marca, mas eu estava contratada ali para aquele momento. Então, depois eu comecei a dar uma mudada. Tá vendo aqui, ó, nesse promosão, aqui ela já tinha mudado completamente, porque acabou aqui, né, no Dia dos Namorados, o nosso contrato, e a gente já tinha conversado, ela falou, Laura, não, eu super quero você, vamos fazer e vou me virar aqui para correr para pagar. Falei, não, então demorou. Então, a partir daqui, eu comecei a trazer. Eu falei assim, bom, eu vou continuar abusando disso para poder firmar esse tom e essa marca com as pessoas. Então, aí a gente deixou fixo as fontes, as cores, o tipo de abordagem, como que seria o tom da sensualidade, não apenas da voz de marca, da voz também, né, porque a gente deixou de lado a vulgarização, ainda mais sendo um nicho tão explícito, ou quando a gente fala de sex shop, a gente já assusta na cabeça, porque vem aquele negócio, né, tipo, meu Deus, boneca inflável, e coisas imensas, e coisas muito doidas, e ela não queria ter essa abordagem, porque a loja não é assim, e ela como pessoa, uma mulher casada, com 3 filhos, então, a gente queria trazer esse outro tipo de linguagem da sensualidade, do amor. Então aí a gente começou a abordar novamente. Você percebe que eu forcei ela que ia fazer a primeira live, que foi no aniversário da loja. E aí, o que a gente fez nessa live? Falando do aniversário da intimidade de 4 anos. Mas a gente trouxe todo o histórico dela, junto com prêmios, com ações divertidas no meio da live e tal. Um brinde ali pro aniversário, esse brinde também significa muito, porque a gente trouxe um espelho, porque qual que é a ideia? Fazer a mulher se conhecer, olhar para você. Então a gente tem essa premissa, criando o branding dentro da marca,
Porque eu sentei com a Paula e falei assim, ó, agora que a gente vai trabalhar juntas, eu já meio que testei seu público, então a gente já viu o que funciona, o que não funciona, como que é a linguagem que a gente vai seguir, isso e aquilo, eu te aconselho a seguir isso, eu te aconselho a seguir aquilo, e ela aprovou tudo, e aí a gente foi construindo e trazendo isso. Então, a definição do espelho na hora do brinde não foi completamente aleatório, foi para trazer o coração, que não é algo vulgar, as pessoas vão pegar, se identificar com a marca, vão olhar para si mesma, vão se enxergar como mulher, ver o que precisa, ou como que ela pode se atingir, enxergar e conhecer sua sensualidade, seu corpo, tudo isso implícito apenas no espelhinho, que você olha e fala, é só um espelhinho de brinde, mas não, né? Além de ser um acessório indispensável, faz todo sentido com a essência do branding dela que a gente construiu depois. E aqui subindo, a partir disso eu estou com a Paula, você vai ver, tem os estilos das postagens, eles vão se equilibrando, ela vai aparecendo muito mais, que eu deixei de tarefinha pra ela, ó, a gente precisa identificar você, porque não é apenas intimidade, é intimidade by Paula Sá. Então no logo dela já tem o nome dela, e ela estava completamente escondida atrás de reposts aleatórios. Então eu falei, a gente precisa trazer sua cara. Eu passava as tarefinhas pra ela, como que a gente vai fazer, ela fez o Instaformation também, o curso de Reels, pra poder ter essa autonomia. Todas as minhas clientes têm autonomia no feed, tipo, quero postar uma foto com o marido e não tenho 2 perfis. Eu falo, pode postar, a não ser que a gente esteja numa ação especial que eu falo, não posta nada, pelo amor de Deus. Mas tudo isso sendo conversado. Só que tá vendo, ó, como a gente vai trazendo uma nova linguagem, uma nova abordagem. A Paula Sá começou a fazer parte da marca dela junto com intimidade. Então a gente trouxe um pouquinho dela, um pouquinho da marca, um pouquinho dela, um pouquinho da marca. E a gente vem trazendo e trabalhando essa linguagem até hoje. E já estamos aí há quase 1 ano juntas, até o tempo desse vídeo ser lançado. Espero que continuemos muito mais, mas você vê que a abordagem vai sendo trazida, então a gente tem aí dessa sensualidade, aquelas fotos vulgares completamente sumiram, né, porque a gente não queria trazer isso de vulgarização, mas ela tava numa sinuca de bico, ou era aquilo, ou ela não repostava, não postava os produtos, porque era o que o fornecedor tinha para oferecer. Então a gente conseguiu ir equilibrando e trazendo um brand. Então hoje, quando as pessoas veem as cores, veem a postagem, por mais que ela seja apenas um texto ou um post de produto, um meme, alguma coisa, já sabem que vieram da Paula, tá? Então essa é a essência do branding. Então você viu para que ponto que a gente começou e até que ponto que a gente está hoje e vai prosseguir. Então, definimos como que vai ser a voz de marca, que tipo de foto que a gente vai abordar. Quando a gente fala disso, a gente vai ser engraçado até onde? A gente vai ser mais explícita ou a gente vai falar aí com duplo sentido? Vai ser mais divertido ou não? Como que a gente vai abordar? Ela vai aparecer, ela vai se doar até quando? Até onde ela vai abrir realmente a intimidade dela para ser o by Paula ou vai se resguardar? Como que a gente vai abordar essa identidade, que materiais, que isso, que aquilo. Então, você viu que foi rápido, né? Foi uma ação aí em julho, então 2 meses depois aí que a gente começou. Como tinha uma data muito forte para ela do aniversário da loja, a gente conseguiu trazer como uma estratégia de marketing essa essência, mas o branding dela hoje se faz presente, porque a gente definiu tudo isso. Então, que nem, por exemplo, tá? Estamos no feriado, eu tô gravando no feriado. Então, o que eu deixei programado para ela de últimos posts? Esse daqui dos hidratantes, esse aqui do vibrador e essa lingerie. Esse Reels e essa lingerie, ela que postou. Só que ela que postou, esse daqui também anterior, também quando chegou o produto, foi ela que postou. Mas por que ela escolheu essas fotos? Porque ela já sabe os tons do feed, ela já sabe o que deve abordar, o que não deve. Os Reels, elas já sabem a linguagem que dá pra postar, que não dá, o que dá pra pôr, o que não dá. Então, com isso, você vê, ela segue tendo liberdade no feed, mas nem dá pra desconfiar o que foi feito por mim, o que foi feito direto por ela. Por quê? A empresa está coesa, tem um pouquinho de pau, tem um pouquinho de intimidade. Ela sabe o que deve seguir, o que deve, o que não deve fazer, o que é regra, o que pode, o que está liberado. Então, temos aqui um estudo de caso desse rebranding, que na realidade é um branding do zero, mas de uma marca que já existia.